E aí, pessoal, vamos resolver então o primeiro exemplo de aplicação da segunda lei de Newton. Tá? Então, olha só, o exemplo diz o seguinte: exemplo 5.01, forças alinhadas e não alinhadas num disco metálico. Tá? Então, nessa situação diz o seguinte: nas partes A, B e C da figura 5.3, uma ou duas forças agem sobre um disco metálico que se move sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X, em um movimento unidimensional. A massa do disco é 0,2 e as forças F1 e F2 atuam no eixo X e têm módulos F1 4 newtons e F2 2 newtons. A força F3 faz um ângulo θ de 30 graus com o eixo X e tem um módulo de 1 newton. Qual é a aceleração do disco em cada uma das situações? Então, olha só, na primeira situação a gente tem uma única força. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton ao longo desse eixo. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. A gente vai pegar apenas o módulo. Então, a gente sabe que ela está apontando para a direita. Então, a gente vai substituir no lugar da força resultante essa força F1. Então, isola a aceleração. A aceleração é massa, é força resultante dividido pela massa. Mas quem que é a força resultante? É a força F1 que está apontando para a direita. Então, vai ficar F1, que é 4 newtons, dividido por 0,2, e isso vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Você pode dar aquele pause no vídeo para fazer esse cálculo aí na calculadora. Então, perceba que tem só essa força atuando ao longo do X. Então, a força resultante é justamente essa força que está puxando para a direita. Tá? Na situação 2, a gente tem duas forças atuando, que é a força F1 e a força F2. Como vocês aprenderam lá em vetores, quando a gente tem duas ou mais forças, a gente tem que ver o sentido que essas forças estão apontando. Como aqui é uma para a direita e uma para a esquerda, é o que está puxando para a direita menos o que está puxando para a esquerda. Então a força resultante da segunda lei de Newton vai ficar quem? Vai ficar o F1 que está para a direita, está aqui, menos o F2 que está para a esquerda, igual a massa vezes a aceleração ao longo desse eixo. Isola a aceleração de novo, a gente tem F1 menos F2 dividido pela massa. Então perceba que basta agora substituir os valores de F1 e F2 e a gente vai encontrar a nova aceleração. 4 menos 2 é 2, 2 dividido por 0,2 dá 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre vai dando pausa no vídeo e conferindo esses cálculos matemáticos. Tá? Agora a gente parte para a terceira situação, que é um pouquinho mais complexa, porque tem um ângulo θ agora com a força F3. Vamos repetir o desenho aqui para vocês observarem. Ó. Então tem um F2 para trás e um F3 menorzinho puxando meio para baixo aqui. Ó, tá? Então esse F3 ele vai ter uma componente ao longo do movimento no eixo X e uma componente para baixo ao longo do eixo Y. E a gente tem que achar essa componente ao longo do eixo X para a gente poder calcular a aceleração. Como que a gente faz isso? Eu fiz o desenho aqui do lado com essas duas forças um pouquinho maior para a gente poder analisar. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos pegar a caneta. Deixa eu pegar aqui na cor azul. Então, olha só. Esse ângulo aqui é um ângulo θ. Tá? Então, ó, ao longo do eixo X, tem uma componentezinha para cá dessa força F3, que é o F3 na direção X, tá? E para baixo aqui, ó, ao longo do eixo Y, vai ter uma componente F3 na direção Y, tá? E a gente sempre tem que saber escrever esse F3 e esse F3x e esse F3y em termos desse ângulo. E aí a gente tem que lembrar lá da parte de trigonometria. Quando a gente tem um triângulo, tá? Um ângulo θ, a gente tem aqui a hipotenusa,
tem o cateto adjacente e tem o cateto oposto. O que vocês aprenderam lá? Que o cosseno do ângulo θ sempre é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E quem que é o seno? Vou fazer o seno aqui nesse cantinho. Seno do ângulo θ sempre é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse triângulo aqui, quem está adjacente ao ângulo? O que está pertinho do ângulo. Deixa eu pegar o apontador laser agora. Então, pertinho do ângulo é o cateto adjacente. De frente com o ângulo é o cateto oposto. Então, no nosso desenho, o θ está aqui, ó. Então, pertinho do ângulo é o cateto adjacente, é o F3x. Tá? Oposto ao ângulo, ó, esse pedaço aqui é do mesmo tamanho desse pedaço, que eu posso redesenhar aqui. Deixa eu ver se está em azul. Está em azul. Deixa eu pegar a caneta na cor vermelha agora. Ó, esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo tamanho desse pedaço, do FY aqui. Então, aqui é o FY. Então, perceba que formou um triângulo. Está de ponta cabeça, mas é um triângulo. Então, quem que é o cosseno do ângulo θ no nosso desenho? É o cateto adjacente, F3x. Quem que é a hipotenusa do nosso triângulo? A hipotenusa é esse cara aqui, ó, o F3. Então, eu multiplico aqui em x e fica F3x é igual a F3 cosseno do ângulo θ. E quem que vai ser o seno do ângulo θ? Cateto oposto. Quem que está de frente com esse ângulo aqui é o F3y. Quem que é a hipotenusa? É o F3. Então, multiplica em x e a gente tem o F3y igual a F3 seno do ângulo θ. Tá? Então, encontramos a componente Fy e encontramos a componente Fx. Agora, a gente vai proceder da mesma maneira que a gente fez no exemplo anterior. Ou seja, quem que é a força resultante? A força resultante é quem puxa para a direita, que é o F3x, menos quem puxa para a esquerda, que é o F2. Então, vai ficar F3x menos F2. Isola aqui a aceleração, F3x menos F2 dividido pela massa. O F3x é o F3 cosseno de θ, colocamos aqui, menos o F2, dividido por m. Ou seja, a aceleração em x é 1 newton vezes cosseno de 30 menos 2 newton dividido por 0,2. Dá aquele pause, bate na calculadora e vocês vão encontrar que a aceleração é menos 5,7 metros por segundo ao quadrado. Perceba que aqui é negativa porque o F2 é maior, então o corpo vai estar se movendo para a esquerda. Tá? Perceba também que a gente não vai precisar o F3y nesse caso porque a gente não está estudando ao longo do eixo Y. Só apenas o movimento ao longo do eixo X, tá? Então, eu fiz isso aqui detalhadamente, encontrar o F3X e o F3Y, porque eu sei que isso aqui gera bastante confusão na cabecinha de vocês, tá? E para frente a gente também vai fazer sempre detalhadamente para vocês irem aprendendo como calcular as componentes do vetor ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Apesar de vocês terem estudado lá no capítulo de vetores, sempre é importante a gente fazer a revisão aqui na hora que a gente está resolvendo os problemas, tá? Vejo vocês no próximo exemplo. Grande abraço.